Salve, salve pessoal! Deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre o Flamengo por aqui, hein? E, cara, pintou uma história, entre aspas, e eu não vou enrolar você não, até muita gente estava perguntando no WhatsApp, né, no clube de membros, no grupo que a gente tem dos membros do canal, sobre uma história de o Plata sair do Flamengo, ter feito uma festa de despedida. Gente, não tem absolutamente nada disso, tá? Chequei a informação, inclusive a competente Isabelle Costa, por isso no crédito aqui, disse que apurou a informação, tal, que era uma despedida da casa do Plata, para que vai para outra casa. Eu não tenho essa informação, por isso eu acredito a Isabelle Costa por aqui, de que o Plata está mudando de casa tão somente. Assim, surgiu uma outra informação de que um amigo dele está indo para a Holanda e tal, e aí pintou a história de que o Plata está saindo do Flamengo, sendo envolvido numa negociação com o West Ham, como contrapeso de uma possível chegada do Lucas Paquetá. Tem nada a ver. O Flamengo considera o Plata um jogador importante. Eu sei que boa parte da torcida do Flamengo não gosta do futebol do Plata. Eu sou daqueles que acham que ele tem seu valor. Mas daí a associar uma festa, e ele gosta de festa, né? E é um problema dele, do Flamengo, esse. Agora, associar isso a uma despedida, ainda mais para jogar no West Ham, a pedido do técnico Nuno Espírito Santo. Gente, ninguém rasga dinheiro, né? Assim, não faz o menor sentido uma troca do Paquetá pelo Gonçalo Plata, né? O Flamengo não tem jogadores inegociáveis, a não ser que a multa seja paga. Mas daí achar que ele está sendo envolvido numa troca é um pouco demais. Eu vou falar mais sobre isso nesse vídeo que tem um oferecimento da BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha. Não conhece o site bandbet.bet.br, meu camarada? Então você não sabe o que está perdendo, hein? Aponte agora sua câmera para o QR Code que aparece na tela ou digite no browser de sua preferência o endereço bandbet.bet.br. E aí você será direcionado à capa do site. Já tem mercado aberto, atenção, para o jogo entre Flamengo e Vasco na próxima quarta-feira, às 9h30 da noite. Rapaz, o Flamengo, de repente, colocando em campo, e a gente vai falar mais sobre isso, colocando em campo alguns jogadores do elenco principal para que reforcem o Sub-20, que está pagando um micaço nesse Campeonato Carioca. O Flamengo é lanterna da competição e, de repente, o planejamento vai sendo alterado por conta desse papelão. BandBet, um lance, infinitas possibilidades, jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Voltando ao tema Gonçalo Plata. Se não tem nada, por que você está gravando esse vídeo, Bernardo? Justamente por causa disso. Desse burburinho que acaba tomando conta na rede social de uma coisa que não tem procedimento nenhum, não tem fundamento nenhum, melhor dizendo. O Plata é jogador do Flamengo, continuará sendo jogador do Flamengo, a não ser que alguém pague a multa do Plata. Felipe Luiz gosta do Plata. Tá? E eu acho que o Plata fez uma boa partida na final do Mundial no ano passado contra o Paris Saint-Germain. Ajudando bastante ali o Varela no processo de marcação, tanto que ele saiu de campo extenuado. Foi uma bela apresentação do Plata, que acabou sendo titular do Flamengo naquela partida e teve, na minha opinião, um papel determinante para que o jogo fosse para os pênaltis, né? E aí nos pênaltis aconteceu aquilo que todo mundo sabe. Mas não tem negociação nenhuma nesse momento, pelo menos esse vídeo está sendo gravado na tarde desta segunda-feira. Neste momento, eu posso garantir a você que não existe negociação nenhuma envolvendo o Gonçalo Plata. Falando sobre essa questão que eu abordei anteriormente, de o Flamengo poder colocar, até matéria do GE, né, assinada pela Duda Dal Ponte, o Flamengo pode colocar alguns dos jogadores do elenco principal na partida já contra o Vasco da Gama. O que é uma temeridade, né, pessoal? Eu acho, pelo menos, que o Campeonato Carioca é uma pré-temporada, tem de ser tratado como tal, ainda acho isso. Deixe nos comentários o que você pensa a respeito. E o Flamengo, para mim, não pode comprometer o planejamento, é só uma opinião, tá? Porque
corre o risco de disputar o torneio da morte, né? Os 4 últimos colocados nessa fase de classificação do Campeonato Carioca, a Taça Guanabara farão um torneio, né? E o último colocado cairá para a segunda divisão do Campeonato Carioca, podendo voltar até no segundo semestre desse ano e tal. É óbvio que o Flamengo não pode macular a sua história e cair para a segunda divisão. Mas daí achar que o Flamengo tem de tratar o Campeonato Carioca e esses clássicos contra Vasco e Fluminense como prioridade, aí eu já acho um pouco demais, tá, pessoal? Eu acho que não tem de tratar essas coisas como prioridade. E essas coisas, eu me refiro à Taça Guanabara, Campeonato Carioca, eu tenho que ser coerente com aquilo que eu sempre falei por aqui no canal, né? Prioridades são Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores, até acho que a Supercopa é mais importante do que o Campeonato Carioca, embora seja bem menos importante do que o Campeonato Brasileiro. E aí o Flamengo joga no dia 28 de janeiro contra o São Paulo, no dia 1º, no fim de semana subsequente, contra o Corinthians. Aí sim tem que colocar os titulares, né? No jogo contra o São Paulo. Não tem essa de, eventualmente, poupar alguns jogadores na estreia no Campeonato Brasileiro, que começa daqui a 9 dias. E os 3 pontos de agora valerão os mesmos 3 pontos de um jogo lá na frente que pode definir o Campeonato Brasileiro. Então, para mim, não faz sentido priorizar absolutamente nada que não seja, nesse primeiro momento, o Campeonato Brasileiro de Futebol, que é muito mais importante. Haverá jogos do Campeonato Brasileiro no meio de semana e as partidas dos estaduais serão disputadas no final de semana. A exceção é a Supercopa, tanto que o Flamengo já jogou contra a Portuguesa e empatou por 1-1, justamente para que fosse aberta uma janela para a disputa da Supercopa contra o Corinthians no dia 1º de fevereiro, em Brasília, com preços, aliás, altíssimos para quem quiser assistir ao jogo no estádio Mané Garrincha, né? Então tem que priorizar, na minha opinião, o Campeonato Carioca, coisa nenhuma, colocar em risco, e eu tenho certeza de que o departamento de futebol do Flamengo não faria isso, colocar em risco a integridade física dos jogadores por causa de um clássico contra o Vasco da Gama, né? O time do Flamengo, o Sub-20, tem se mostrado muito ruim, mas acho que passa por uma questão de confiança também. Vale lembrar que esse mesmo time, com os reforços de Lohan e Matheus Gonçalves, que hoje, respectivamente, jogam no Pisa e no Al-Ahly da Arábia Saudita, essa equipe conquistou o Mundial Interclubes Sub-20, derrotando uma equipe melhor, que é a do Barcelona, nos pênaltis, com esse mesmo técnico, Bruno Pivetti, no Maracanã. Então, acho que eles podem fazer um papel muito mais digno do que vem fazendo. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.